Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. Hoje, excepcionalmente, o Pergunte a Mari está sendo gravado, né? Eu vou estar participando de um evento de um grande parceiro, um evento bem bacana, então não vou poder estar ao vivo, mas queria deixar gravado para responder e apoiar as pessoas, né, que têm inscrito e contribuído tanto com essa ideia aí que a gente vem fazendo desde o início desse ano, que é o Pergunte a Mari, né? Se você está conhecendo pela primeira vez, se você está ouvindo o Pergunte a Mari pela primeira vez, as pessoas enviam perguntas ou pelo direct do Instagram ou pelo contato @marianalacerda.com.br, que é o meu e-mail, né? E colocam lá, olha, Mari, tem uma pergunta para o Pergunte a Mari, e aí de 15 em 15 dias eu respondo, né, ao vivo, pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Então eu espero que essas perguntas, né, que eu vou responder hoje, que elas possam ajudar não só as perguntas que as pessoas que enviaram essas perguntas, mas também quem estiver ouvindo, porque muitas vezes, e essa foi bem a ideia, né, que nos fez criar essa estratégia do Pergunte a Mari, porque muitas vezes a gente tem dúvidas comuns, né, dúvidas que são parecidas, dúvidas que são próximas. Então, eu acredito muito que respondendo, apoiando, né, aquela mãe ou aquele pai que enviou essa pergunta, eu também estou ajudando outros, né? Então, uma contribuição muito importante. Eu gostaria muito de agradecer para quem, né, vem contribuindo com as suas perguntas. E vamos lá. Então, eu não falo o nome da pessoa, tá bom? Para não expor, né? Para não ficar uma situação constrangedora. Mas eu leio a pergunta, então, quando a pessoa ouvir, vai saber, né, que é a pergunta dela. E se ficar no final de tudo, ficar ainda alguma dúvida, alguma questão que quiser conversar comigo, né? Se ela mandar uma mensagem também, que a gente está sempre fazendo um grande esforço para responder todo mundo. Bom, a primeira pergunta é bem interessante, assim, acho que é uma dúvida que é muito comum. É uma pessoa me contou que está lendo meu e-book de disciplina positiva, agradeço, né? Quem está conhecendo e lendo e experimentando, né? Esse e-book que eu escrevi com tanto carinho. Para quem não conhece, está lá no meu site, marianalacerda.com.br. E ela percebeu que lá no e-book tem bastante indicação de fazer a criança refletir para tirar conclusões juntamente com os pais. Como fazer essa abordagem com uma criança de 1 ano e 4 meses que ainda não fala? Independente da abordagem em si, né, de convidar a criança para criar soluções junto com os pais, eu percebo que existe uma grande dúvida sobre como aplicar a disciplina positiva com crianças pequenas, especialmente nessa fase ainda antes de uma comunicação verbal, né, antes da criança falar. O que eu costumo dizer, né, é que a nossa comunicação com a criança, ela se estabelece desde sempre. Então, desde que a mulher sabe que ela está grávida, né, ela já começa, a grande maioria já começa a interagir com a criança, já começa a passar a mão na barriga, já começa a conversar, a falar. Então, a nossa comunicação com a criança, ela existe desde sempre, né? E muitas vezes a gente não valoriza isso porque a criança não fala, porque a criança não dá uma resposta pra gente. Então, assim é na aplicação da disciplina positiva. A disciplina positiva ela pode ser aplicada em qualquer momento da vida, né? E com as crianças pequenas, às vezes a gente acha que elas não estão entendendo o que a gente fala, mas elas entendem tudo, 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 tudo. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, porque vocês já devem ter percebido o quanto inteligentes seus filhos são, o quanto eles aprendem, às vezes só de ouvir uma palavra, né? O quanto eles já conhecem sobre você, sobre a sua casa, sobre a escola, sobre a rotina, porque eles estão o tempo todo absorvendo tudo isso, né? Então as crianças são muito, muito inteligentes e capazes, né, de entender o que a gente fala.
Qual que vai ser a grande diferença das respostas das crianças pequenas para as crianças maiores quando a gente experimenta algumas estratégias como essa, né? Que essa mãe deu exemplo, que é a gente se juntar com a criança, né? Para refletir sobre quais são as possibilidades da gente fazer diferente da próxima vez, né? Quando a gente pergunta para a criança, por exemplo, como é que a gente pode fazer diferente da próxima vez? Né? Ou que solução você tem para esse problema? Como que a gente pode resolver isso juntos? Então, na prática da disciplina positiva, a gente usa muito perguntas, né? E às vezes a gente não tem ideia de como que a criança vai responder a essa pergunta. A criança pequena, que ainda não fala, ela vai responder a essa pergunta normalmente através de movimentos, né? Através de gestos, através de expressões corporais, de apontar, de te mostrar, ou muitas vezes sem fazer nada, mas ela está entendendo o que você está propondo para ela e de uma próxima vez ela vai fazer diferente, né? Então, mesmo que você perguntar assim, filho, isso que você fez não foi legal, como que a gente pode fazer diferente da próxima vez? A criança ficar calada, né? Não significa que ela não entendeu e nem que ela não vai pensar nisso da próxima vez, porque ela é inteligente o suficiente para, né, para captar o que você está falando com ela. Então, provavelmente, à medida que ela for se acostumando também, né, com essa abordagem, com essa estratégia de fazer perguntas, ela vai aprendendo como te mostrar essas respostas também, né? Então, mesmo que a criança não dê uma resposta verbal, isso não significa que ela não esteja aprendendo, que ela não esteja envolvida nesse processo, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, talvez, né, vocês já tenham escutado eu falando sobre ele, mas é porque eu acho que ele é bem real e verdadeiro, né? E exemplifica bastante essa situação. Eu tenho uma amiga que também é educadora parental e ela tem um filho e um dia ela foi gravar um vídeo, né, para a página dela dando algumas explicações sobre a disciplina positiva e ela estava numa área aberta do apartamento dela. E o filho dela estava próximo, mas não estava aparecendo no vídeo, estava próximo brincando. E de repente ele veio, né, entrou no meio do vídeo e queria a presença dela, queria a atenção dela, né? E ela disse para ele, filho, como você pode ajudar a mamãe a terminar de gravar esse vídeo? E ele não falava ainda quando ela fez, né, esse vídeo. E a resposta que ele teve naquele momento, que ficou gravado ali, registrado, porque não foi nada criado, né? Realmente aconteceu, foi que ele deu um sorriso e saiu e foi continuar brincando, né? Quer dizer, ele entendeu que ela percebeu que ele precisava de atenção e que ela precisava do espaço dela, né? Sorriu e saiu. Então, as respostas das crianças pequenas, elas são mais sutis. Elas não são respostas, né, de crianças mais velhas ou as respostas de adultos. Elas são respostas mais sutis, mas que mostram pra gente que eles estão, sim, entendendo, né? Então, esse exemplo que eu dei, acho que ele é bem verídico, assim, em relação a esse comportamento, né? Então, quando vocês forem fazer perguntas para os seus filhos, quando vocês se unirem aos seus filhos para pensarem em soluções respeitosas para os problemas, quando vocês quiserem perguntar como que você pode fazer diferente da próxima vez, né? Tudo isso, não fica esperando uma resposta bonitinha, sabe? Em frase, em tópicos, não. Espera que a criança receba aquilo, dá o tempo dela receber, dá o tempo dela colocar em prática, né? Entenda e confie na capacidade, né, da sua criança de entender o que você está falando, tudo bem? Então, acho que essa é uma pergunta muito importante, agradeço muito a mamãe que enviou, porque essa é uma dúvida, né, que acho que é muito natural, a gente fica sem saber mesmo, é natural a gente ficar com essa dúvida, mas eu posso garantir para vocês que já existe esse entendimento da criança, tá bom? Para entender o que a gente está falando com ela, né? Bom, a segunda pergunta que foi enviada foi de uma mamãe de uma criança que tem 5 anos, tá no pré, teve uma professora durante algum tempo
E agora essa mamãe tem tido bastante interesse, né, em conhecer a disciplina positiva, tá lendo o livro da Jane, tá acompanhando o meu conteúdo, e ela quer saber o que ela precisa perguntar, o que ela precisa saber da professora em relação ao jeito da criança, em relação ao jeito dela, da professora, na sala de aula com as crianças. Olha, esse realmente é um grande, grande desafio de todos nós que começamos a mergulhar na disciplina positiva. Felizmente, a disciplina positiva ela também chega até os professores, né? Afinal de contas, eles são parte importante da educação. Então, hoje existem treinamentos para professores, certificação para professores, mas a gente sabe que a parcela, né, de pessoas que às vezes têm acesso a essa informação, ou de pessoas que até buscam e têm interesse por essa informação, é uma parcela pequena, né? E as nossas escolas, de uma maneira geral, assim, em sua grande maioria, usam métodos bastante tradicionais, né? E bastante contrários, às vezes, à disciplina positiva, não é mesmo? Então, às vezes, a gente fica assim, poxa vida, será que o professor está usando disciplina positiva com meu filho? Será que ele não está, né? Como é que é isso? Como é que será lá dentro da sala de aula? Eu dei consultoria em escolas durante muito tempo, em relação ao desenvolvimento infantil, né? Então já vi e acompanhei coisas que infelizmente deixam a gente de coração partido. Nós que acreditamos, né, nessa linguagem da educação com respeito, dessa linguagem amorosa, afetuosa, firme, mais gentil, né? Então, infelizmente, a gente escuta coisas que são bem contrárias a essa mensagem que a gente está buscando, a essa linha de pensamento, a essa linha de educação, né? Então, muitas escolas têm punições, têm castigos, têm perdas de privilégios, né? De forma que a criança fica, às vezes, excluída, tem falas que não são falas gentis. Então, a gente precisa estar muito atento mesmo, a gente precisa se sentir seguro, né? De que o nosso filho, nossa filha está recebendo, né, de um professor ou da escola onde ele está, uma linguagem, né, gentil e firme ao mesmo tempo, que é o que a gente está buscando. A gente sabe que perfeição não vai existir, não tem jeito, né? Mas, claro que quanto mais a gente puder entender que aquilo está sendo positivo, melhor ainda. Então, o que eu sugiro para essa mamãe que gostaria de perguntar para a professora como ela lida com as crianças? Eu perguntaria isso mesmo, assim, olha, eu queria conhecer um pouquinho mais da abordagem que você usa, né? Quando as crianças estão tendo um mau comportamento, normalmente quais são as estratégias que você usa? Como que você lida com isso? Como que você resolve os problemas com eles, né? Então, eu acho que, assim, se for uma professora que está aberta, ela vai te responder numa boa, né? Porque esse diálogo entre família e entre professores, ele é essencial, né? Então, acho que pergunta isso, assim, né? Principalmente sobre como a pessoa lida com os maus comportamentos da criança. Por quê? Como a pessoa como a pessoa lida com os bons comportamentos, a gente já imagina, né, que vai ser de uma maneira positiva, mas quando tem desafios aqui, quando as crianças brigam, né, quando as crianças fazem disputas, como que é resolvido, quais são as estratégias que são usadas, né, quando uma criança não se comporta bem, quando ela age de forma agressiva. Então a gente precisa saber quais são as estratégias do professor, né, como que ele lida com aquela situação, tá bom? Essa é a forma da gente entender melhor o que está acontecendo lá. Eu acho que super vale essa pergunta, a gente não tem que ficar constrangido de fazer isso, porque os pais são parte da construção da escola. Claro que talvez tenham escolas e professores que se sintam um pouco incomodados ou talvez invadidos porque querem deter todo o poder, todo o controle, né, dessa construção.
mas aí não é correto, né? Porque o correto né, a família estar envolvida nesse processo também, a escola tem que permitir isso, né? E aí, ela não perguntou isso, mas aproveito já para dizer, e se a gente descobre que na escola as coisas são bem diferentes, né? Na escola que seu filho ou sua filha está estudando, as coisas são bem diferentes da maneira como você faz em casa, como você está escolhendo fazer, como você está buscando, tentando fazer. Aí vale a gente pensar, né? É possível fazer sugestões, indicar educadores parentais para acompanhar, para ver textos, vídeos, né? É possível levar um livro da Jane para a escola. Existe um livro específico da disciplina positiva em sala de aula, né? Então é possível presentear a escola com aquele livro, é possível pedir uma palestra na escola. Então é possível levar a disciplina positiva para a escola ou uma escola completamente resistente não está aberta nisso, né? A fazer algumas mudanças. Se a gente chegar à conclusão de que a escola não é uma escola aberta, aí a gente precisa rever, né, se a única solução é deixar a criança lá, né? Claro que às vezes a pessoa não vai ter outras opções, aquela é a única escola que atende, né, as necessidades da família, aí às vezes não tem jeito mesmo. Mas, né, sempre que for possível a gente rever essa escolha, porque a gente sabe que o tempo que as crianças passam na escola, que elas aprendem, que elas vivem lá, também tem um impacto muito grande, né? É importante a gente ter esse cuidado, tá joia? Bom, a outra pergunta é de uma criança que está de uma mãe, né? Que tem uma criança, uma menininha de 1 ano e 8 meses. Ela falou que a fase está sendo bem desafiadora, né? Porque não está conseguindo muitas coisas só com a conversa. Ela tem tentado bastante a estratégia de redirecionamento, mas nem sempre, né, é possível. Então, deixa eu vou fazer um parênteses, interromper aqui, porque a pergunta ainda não chegou. Mas eu acho que esse contexto é bem válido, assim, e importante também, sabe, da gente falar sobre ele. Bom, 1 ano e 8 meses, né, uma fase realmente desafiadora, já ir próximo dos 2 anos. Para quem está conhecendo o meu trabalho agora, né, talvez não saiba que eu considero e gosto de chamar essa fase de os maravilhosos 2 anos, porque é uma fase muito importante para o desenvolvimento da criança, é muito desafiadora, é difícil para nós adultos, mas é uma fase determinante no desenvolvimento da criança. Lá no meu site tem texto sobre isso, no feed do Instagram e Facebook também tem vídeo, né, sobre os maravilhosos 2 anos, para a gente entender melhor o que acontece nessa etapa e compreender um pouco mais os comportamentos da criança, né? Então vale a pena dar uma checada nesse material para entender melhor alguns detalhes, né? Então por que muitas vezes nessa fase a conversa só não, né? Às vezes não tem uma resolução assim rápida? Porque é uma fase em que a criança está se descobrindo o indivíduo, que a gente fala que é a primeira manifestação do eu. É o primeiro momento em que a criança entende que ela é um ser individual, que ela é um ser separado da mãe, do pai, né? Que ela é um ser humano, ela é uma pessoa. E quando ela descobre isso, quando a mente dela começa a descobrir isso, é claro que ela vai querer fazer valer esse espaço e conhecer esse espaço. Quem sou eu? Né? O que eu desejo? Será que eu desejo a mesma coisa que essa pessoa? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa que essa pessoa está me mandando fazer ou falando para eu fazer? Né? Será que eu tenho que agir de acordo com o que essa pessoa quer? Mas e eu? E esse espaço aqui? E o que eu quero? Né? Quem que eu sou? Então a criança está construindo tudo isso. Por isso que é uma fase um pouco mais difícil mesmo, exige mais de nós adultos, porque afinal de contas a gente estava muitas vezes acostumado com aquele bebê que responde, que faz o que a gente quer, né, que cumpre com as nossas expectativas. Então o primeiro ponto é a gente saber que essa é uma fase difícil, mas que vai passar, e que é uma fase que é importante a gente olhar para a criança entendendo isso, entendendo esse momento dela, para a gente ter um pouquinho mais
né, de leveza, a gente ter um pouquinho mais de segurança e de tranquilidade, de saber que não é que a criança está com algum problema, né? Não é que a criança está sendo mal educada. Não, a criança está passando por uma fase determinante na vida dela e por isso ela está precisando, né, se colocar, se autoafirmar, né? Com crianças pequenas, essa estratégia do redirecionamento é muito útil, né? É a gente conduzir a criança com outro foco, mudar o foco dela, mostrar outra coisa para ela, chamar a atenção dela para outra coisa. Por quê? Porque é um momento em que ela está prestando atenção em tudo. Então, às vezes, ela está tão conectada com aquilo ali que ela vai mexer, que ela vai quebrar, que vai acontecer alguma coisa. Se você for ficar explicando demais, falando demais com ela, ela já não está prestando atenção no que você está falando. Então, chamar ela, né, distrair, chamar ela para prestar atenção em outra coisa, mudar o foco, isso é um redirecionamento e pode ser muito útil mesmo com crianças pequenas, né? Não quer dizer que a gente vai estar deixando de ensinar, quer dizer que a gente vai estar sendo mais prático, quer dizer que a gente vai estar focando naquilo que é a idade dela, que faz mais sentido para a idade dela, né? E outro ponto que eu queria colocar antes de seguir com a pergunta é que, assim, quando a gente está aplicando as estratégias e as ferramentas da disciplina positiva, não quer dizer que vai dar certo sempre, 100% do tempo. Algumas vezes pode não dar certo, às vezes naquele dia, né, a gente não está bem, uma criança não está bem, alguma coisa acontece. Então isso é natural, né? A gente não está buscando perfeição, muito importante a gente lembrar disso. A gente está buscando fazer o melhor e criar essa conexão com a criança mesmo nos momentos desafiadores, né? Isso é que é mais importante, assim. Bom, então a pergunta dessa mamãe tem a ver, na verdade, com algo que ela sente que a criança está muito apegada a ela, né? Que ela até contou, né? Fez um relato de quando eles estavam no carnaval, estavam na casa de familiares e ela não queria, a criança não queria se relacionar com mais ninguém, somente, né, com a mãe. Que mesmo quando ela levava ela para brincar e quando tinha muita gente, muito barulho, ela ficava assustada e só queria saber do colo da mãe e ficar assim observando, né? A mãe está preocupada porque percebe que às vezes ela tem muito medo de tudo e de todos, né? Então, até como é que a gente pode lidar com essa situação? Bom, eu imagino, já imaginei assim, várias pessoas pensando, olha, isso também acontece com meu filho. Lembram que eu estava falando sobre essa primeira manifestação do eu, né? Sobre esse momento onde a criança se descobre separada da mãe? Isso começa, assim, a mente da criança começa a perceber isso lá pelos 9 meses de idade, quando a gente tem a angústia da separação. E vai, de fato, se concretizar por volta dos 2 anos. Então, assim, a criança, ela fica mais presa à mãe, mais apegada à mãe mesmo, né? Porque ela não sabe como é ser esse ser sozinho. Ela está experimentando, mas afinal de contas, quanto tempo ela passou conectada com a mãe, né? Os 9 meses de gestação, e existem, né, filosofias, e eu particularmente até acredito nisso, que existe essa conexão com a mãe até antes da gestação, né? Então, pode existir esse período anterior à gestação, os 9 meses de gestação, os 9 meses até o início da angústia da separação. Então, é muito tempo conectado com um ser humano que te deu a vida, né? E de repente você percebe que você não é ligado, eu digo assim, que você não é a mesma pessoa, que você é um indivíduo, né? E isso assusta, isso gera insegurança, isso gera medo. Como é que vai ser? Será que eu vou saber viver nesse mundo sozinho, né? Como indivíduo? Então é natural, tá, pessoal? Essa ligação, esse receio, essa insegurança, né? E a gente não precisa forçar, a gente precisa só respeitar o tempo da criança, entender que isso também é mais uma fase que vai passar, né? Às vezes a gente vai para um lugar novo, até mesmo sendo de parentes, né? Com pessoas familiares, mas às vezes a situação é nova para a criança, tem pessoas novas, barulhos novos, situações novas. Então é natural a criança ficar
insegura, né? Com todas essas mudanças aí acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? E onde ela se sente mais segura? É no colo, é com a mãe, né? É no afago, no carinho, no cuidado, no peito, né? Então é natural, tá bem? Às vezes a gente se preocupa muito com essas questões do apego, né? Mas eu falo assim, apego é vínculo, apego é conexão. Isso nunca vai ser demais na nossa vida, né? É amor, amor nunca é demais. Isso nunca vai nos prejudicar, né? Apesar de existir muitas pessoas que ficam falando com a gente sobre isso, essa criança está muito apegada, ou essa criança só fica grudada em você, só fica grudada no seu peito, essa criança é apegada demais. Então as pessoas falam isso como se fosse uma coisa negativa, às vezes nem é por mal, mas é porque elas não entendem sobre o desenvolvimento da criança e sobre como isso é algo natural e importante para a criança, para o desenvolvimento mental dela, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento, né, até físico mesmo, né, a importância dessa conexão para ela depois poder ser um ser humano, um indivíduo independente. Então eu falo, para a gente passar para a independência, a gente precisa viver a dependência. Então a gente inicia a nossa vida numa extrema dependência e depois que a gente se sente muito seguro, que a gente tem certeza que a gente tem para onde voltar, aí a gente sai dando voos, tá bom? Então fiquem tranquilos em relação a esse ponto aí, né, do apego, dessa necessidade de estar sempre pertinho da mãe, né, ou do pai. Claro que isso às vezes pode ser desafiador, dependendo da situação, mas o que eu quero dizer é só para vocês não sentirem que tem alguma coisa de errado, ou com vocês, ou com seus filhos, né? A outra pergunta é de uma mamãe que tem encontrado uma situação estressante com seu pequeno de 3 anos, ela, né, mencionou isso, que agora iniciou numa escola nova, está gostando bastante, a professora teve uma reunião, falou que a criança é super tranquila, participa de tudo, atende, mas que é um pouquinho inseguro e tímido, né? Mas que se solta aos poucos. E aí ela falou que nos últimos 4 dias essa criança iniciou uma birra de não querer tirar a camiseta para tomar banho e fazer escândalos que não quer, ela falou que já tentou de tudo, às vezes até punição, né, do tipo, se você não tomar banho, filho, você não vai assistir seus desenhos, e ele fala, tá bom, não quero ir, nem tirar a camiseta, e que ela já está preocupada, né, por não estar entendendo o que de repente pode ter causado isso, né, porque ela disse que ele sempre deixou ela tirar a roupa dele, então sempre tomou banho, né, feliz da vida, sempre gostou muito, e que ela está um pouquinho perdida aí em relação a essa situação, se sentindo frustrada, né, achando que talvez tenha feito alguma coisa de errado, né. Infelizmente essa questão da culpa, né, as coisas acontecem e a gente sente isso, assim, que a gente fez alguma coisa de errado, né, e às vezes não é isso, assim, não foi a mãe que causou. Pode ter muitas outras relações, muitas outras complexidades aí envolvidas numa situação como essa. É claro que para a gente dar uma resposta um pouco mais específica para essa situação, talvez fosse necessário conhecer um pouco mais essa criança, né? Conhecer um pouco mais dessa realidade aí da escola, o que está acontecendo na escola, mas algumas possibilidades que eu gostaria de compartilhar com essa mamãe, né, para tranquilizá-la. Muitas vezes quando a criança faz a adaptação na escola, é uma adaptação tranquila, ela fica bem, ela se distrai, tá tudo certo, né? E às vezes a gente até respira aliviado, porque todo mundo, eu acho que já se prepara para esse momento da adaptação escolar, já sabe que pode vir aí uma fase difícil, não é mesmo? Mas o que acontece? Às vezes tem coisas que a criança não verbaliza, tem coisas que ela sente, por exemplo, insegurança, medo, né? Ou até mesmo não gostar de ter sido colocado na escola, né? Ou de ter mudado de escola, porque ela falou que é uma escola nova.
Então, assim, às vezes, aparentemente, parece que a criança está gostando, que ela está feliz, que está tudo certo, mas pode ser que ela tenha guardado algum sentimento, alguma coisa que ela não gostou, né? Alguma coisa que ela ouviu, alguma coisa que ela sentiu, enfim, alguma emoção que ela não está sabendo expressar. E às vezes ela vai expressar isso através de uma birra, com uma coisa que às vezes não tem absolutamente nada a ver com essa história, né, da camiseta. Então é como se ela pensasse assim, olha, ali naquela outra situação eu não pude me defender, eu não pude falar, eu não estou sabendo expressar o que eu estou sentindo. Agora eu vou fazer isso nessa situação aqui, com a camiseta, no banho, né? Então essa pode ser uma possibilidade. E a outra possibilidade, né, que a gente precisa também ficar atento e investigar é se a criança toma banho na escola, como é que está sendo essa dinâmica, né? Será que aconteceu alguma coisa que o chateou, né? Alguma hora que ele teve que tomar o banho, que foi obrigado a tomar o banho, né? Que não se sentiu respeitado. Então, é preciso também investigar aí, se esse for o caso, né? Da criança também passar por essa situação na escola, a gente tentar entender se aconteceu alguma coisa que o deixou irritado, que o deixou travado com essa questão, né, do banho. Porque às vezes acontecem coisas que deixam a criança chateada, que deixam a criança irritada, frustrada, e como ela não sabe às vezes expressar, contar, isso pra gente ela reage de maneiras assim, surpresas, né? Se for possível, é importante talvez tentar conversar com essa criança, porque a punição, né, ela realmente não vai resolver, ela não vai levar a gente para caminho nenhum. Ela vai levar a gente mais para uma desconexão com a criança, um afastamento, né, no sentido de que a gente não vai conseguir, não é que a gente vai se afastar da criança, mas no sentido de que a gente não vai conseguir se conectar e acessar na criança onde é que está doendo, né? Que ponto que está com dor, que ponto que precisa ser cuidado. Então, a gente precisa se conectar para entender, né, nessas situações difíceis. E a punição não ajuda a gente a fazer isso, né? Gera estresse na gente, desgaste, a criança fica chateada, a criança fica desgastada. Então, não vale a pena a gente ir por esse caminho, né? Mas, às vezes acontece, a gente é humano, tá todo mundo suscetível a isso, ainda mais em situações que nos preocupam, não é mesmo? Então, bola para frente, vamos experimentar de uma maneira diferente da próxima vez, né? Então, tentar entender com a criança, conversar, perguntar, né, o que pode estar acontecendo de errado, o que está te incomodando nessa camiseta, como você gostaria de tomar banho, né? O que te deixaria mais feliz para tomar banho? Como eu posso te ajudar a tomar banho de uma maneira mais tranquila? Uma criança de 3 anos, ela já dá conta de ter, inclusive, a resposta verbal para essas perguntas, né? Então, envolver a criança na solução, né? Não trabalha sozinha com essas soluções. Traz a criança com você, né? O que você gostaria? Como a mamãe pode te ajudar, né? O que eu preciso fazer para você se sentir bem e tomar banho, né? E tentar entender com a criança se aconteceu alguma coisa que a deixou chateada, que a deixou frustrada, que a incomodou em relação a essa situação ou em relação a outra situação que ela pode estar aí refletindo nessa questão do banho, certo? Então, a próxima pergunta é uma mamãe que tem 2 filhos, uma criança de 1 ano e 11 meses e outra criança de 4 anos. Essa criança de 4 anos tem ficado bastante arredio quando a professora pede para que ele faça alguma atividade. Às vezes ele fala que não vai fazer ou chora, e aí ela queria saber se tinha algum material, algum vídeo, alguma coisa que eu tivesse escrito sobre isso. Mas eu decidi colocar essa pergunta aqui também no Pergunte a Mari, porque eu acho que talvez a situação seja comum, né, de acontecer e outras pessoas possam também ter dúvida em relação a isso.
Bom, pessoal, vamos voltar aí. Foi interessante que surgiram várias questões relacionadas à escola, né? Nesse Pergunte a Mari. Bom, a gente precisa entender como é que essas atividades estão sendo propostas, né, para a criança. Como é que ele está sendo convidado a fazer essas atividades? Será que essas atividades estão interessantes? Será que estão trazendo curiosidade? A criança de 4 anos é muito curiosa, né? Muito esperta, muito inteligente. Então, assim, ela precisa ter a curiosidade dela acesa, né? Será que a escola está oferecendo isso? Será que ele está com vontade de participar dessas atividades? É uma criança muito nova também. Então, as atividades que essa criança não fizer, que ela não gostar de participar, também não vão trazer um prejuízo tão grande para a vida dela. É claro que a gente quer ver a criança participando, se envolvendo, né, com a escola, e a gente tem essa expectativa. E às vezes quando isso não acontece, a gente fica preocupado mesmo, se tem alguma coisa de errado, né? Ou com a criança, ou com a gente, com o que a gente está fazendo, ou até com a escola. Então, assim, a gente não está o tempo todo bem disposto para fazer tudo que as pessoas propõem, não é mesmo? Tem coisas que às vezes eu vou te convidar para fazer, vou te chamar e você não vai estar, não estou afim de fazer, não vou fazer isso que a Mari está me convidando para fazer porque eu não estou afim de fazer, né? Se nós adultos temos isso, a criança também tem isso, né? A criança também tem essa necessidade de expressar a vontade dela ou a não vontade dela. O mais importante é a gente respeitar isso. É claro que se for uma coisa assim, que é o tempo todo assim, a gente tem que olhar, né? E observar, como eu falei no início dessa resposta. Será que está sendo interessante? Será que a escola está oferecendo coisas interessantes para essa criança? Essa é uma pergunta que eu tentaria observar, porque algumas crianças têm necessidades de aprender, de descobrir mais do que a escola está oferecendo. Infelizmente, tem escolas que oferecem pouco para a criança, como se a criança não tivesse um potencial maior, como se a criança não fosse tão inteligente, então assim, oferecem atividades que às vezes são entediantes, que são cansativas, que não envolvem as expressões da criança. E aí, se esse for o caso, não estou dizendo que porque a gente tem que, né, teria que saber, teria que entender, mas se fosse esse o caso, é importante a gente verificar, checar e ver o que pode fazer para mudar, tá bom? Então, assim, vamos respeitar também as crianças nessas questões de vontade, assim. Claro que tem coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, a gente tem atividades da nossa rotina, tem coisas que não dá pra gente não fazer, fazem parte da vida. Mas tem coisas que dá pra gente não fazer, né? Quando for situações assim, quando for situações onde essa escolha, né, da gente não fazer for possível, vamos legitimar isso, porque lembrar que nós adultos também não fazemos, né, algumas coisas, outras a gente faz, porque a gente é obrigado a fazer ou porque a gente tem que fazer, né? Então vamos equilibrar isso, lembrar, né, dessa necessidade da criança também, entender e principalmente também entender o que pode estar por trás dessa não vontade. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Qual que é a necessidade dessa criança? O que está por trás do comportamento dessa criança? É uma necessidade, né, de dizer que realmente não está com vontade, que aquilo não está interessante para ela, que ela gostaria de ver e de aprender outras coisas, né? Então a gente precisa compreender isso, tá certo? E ajudar a criança a equilibrar, ajudar ela a saber que tem coisas que ela vai ter que fazer, que não tem jeito, né? E que tem outras coisas que é possível ter uma flexibilidade, tá certo? Então, pessoal, essas são as perguntas e respostas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, que você que está ouvindo e vendo esse vídeo, né, aproveite as dicas, mesmo que você não seja a pessoa que mandou a pergunta, que você aproveite, que você use, né, o que eu compartilhei com você, esse conhecimento que eu compartilhei com você,
na sua vida, na vida dos seus filhos, né? E agradeço mais uma vez pelo carinho, pelo respeito com o meu trabalho, pelo cuidado. Agradeço as pessoas que mandaram as perguntas. Na semana que vem tem live com o tema e na semana seguinte tem Pergunte a Mari de novo. E aí é só mandar a pergunta que eu respondo, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, e a gente continuar falando aí, né, aprendendo juntos sobre essa educação com respeito, sobre criação com apego, comunicação não violenta, né, estratégias positivas para a gente apoiar as crianças no desenvolvimento delas e continuar estabelecendo, né, relações saudáveis, respeitosas, amorosas, tá bom? Então, um beijo grande e até semana que vem na live.